Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos tratar sobre pobreza, mais especificamente pobreza multidimensional. Você já ouviu falar sobre isso? Vamos conversar com a economista Fernanda Calazans, ela que é professora do curso de economia da UESB e defendeu recentemente a sua tese de doutorado sobre esse tema, pobreza multidimensional. Que conceito é esse, Fernanda? É um prazer estar aqui prestando alguns esclarecimentos para vocês a respeito, desse conceito de pobreza multidimensional. Pobreza multidimensional é uma perspectiva de análise que vai além da renda na definição da pobreza. Então, a gente costumeiramente considera como pobre aqueles indivíduos que não têm um determinado nível de renda. Essa é, em geral, a regra, inclusive, que define as ações de políticas públicas, como Bolsa Família, como benefício de prestação continuada e outras ações de transferência de renda, porque se entende que a pobreza é uma insuficiência de renda. Isso significa que não é só o fato de não ter dinheiro o que torna as pessoas pobres, não é? O conceito de pobreza multidimensional vai para além disso e considera que a renda, embora seja um elemento importante na definição da pobreza, ele não pode ser o único, porque é preciso olhar para o atendimento de outras necessidades. Não é? O indivíduo, ao receber a renda por si só, não o transforma em um não pobre. Por quê? Porque existem outras carências, outras necessidades que precisam ser atendidas, aquele rol de necessidades que nós chamamos de necessidades básicas, o acesso à moradia adequada, a um saneamento básico, a água encanada, a luz elétrica, aos serviços de saúde, o acesso à educação, que infelizmente ainda é limitado em algumas regiões do nosso país, a permanência na escola, enfim, um conjunto de variáveis que são observadas e olhadas para definir quem é o pobre, para identificar esta pobreza, porque se entende que apenas a transferência de renda não é suficiente para solucionar o problema da pobreza. Em suma, a pobreza vai além do que a simples falta de renda. Ela é um conceito que considera a renda e outros indicadores, outras variáveis na composição da definição do que é pobreza. As implicações da adoção desse conceito, pobreza multidimensional, na elaboração de políticas públicas. A primeira professora? implicação envolve a ampliação das políticas voltadas para a pobreza. E isso significa que deve haver um comprometimento maior por parte dos agentes públicos na elaboração dessas políticas, que não devem se reduzir a políticas de transferências de renda apenas, mas sim a um conjunto de políticas que visem a satisfação de necessidades básicas que são consideradas fundamentais. E quais os tipos de políticas públicas que seriam? Melhoria do acesso à água, melhoria do ensino, melhoria do acesso à saúde, enfim, um conjunto de políticas que precisam estar trabalhando de maneira coordenada, juntamente, ou seja, precisam trabalhar ao mesmo tempo, de maneira integrada, para que essas ações tenham um rebatimento na redução da pobreza multidimensional. Por que isso, professora? Porque não é apenas a transferência de renda que faz com que aquele indivíduo que era antes classificado como pobre deixe de ser qualificado como pobre, porque ele passa a ter uma renda que é uma renda superior àquela renda que foi pré-estabelecida. Então, essas políticas, elas precisam estar para além das políticas de transferências de renda.
E o que mais poderia se transformar a partir da adoção do conceito de pobreza multidimensional? A escolha do beneficiário também se muda, porque agora não é apenas pelo critério da renda que nós vamos escolher quem terá o benefício dessa política, mas também aqueles que, mesmo tendo um determinado nível de renda, não é, que ultrapasse a linha especificada pela política, também tenha outras carências, né, outras necessidades a serem atendidas. Então, o público-alvo tende a se ampliar. A pobreza multidimensional nos municípios baianos, como é que ela ocorre? A Bahia, ela teve um avanço considerável nos indicadores de pobreza, quer a gente analise pelos critérios da renda ou pela perspectiva multidimensional. Se a gente olha para os dados censitários, porque infelizmente as informações municipais a gente só encontra no censo demográfico, né? E o último foi realizado em 2010, a gente percebe que há uma evolução positiva no atendimento de necessidades básicas para a população baiana entre os anos 2000 e 2010. Mas isso não significa que a pobreza na Bahia acabou. Ainda existe pobreza multidimensional por aqui. A gente também percebe que há algumas carências que ainda são bastante perceptíveis para essa população. Que carências são essas? O abastecimento de água ainda não é satisfatório ou da maneira adequada para uma parte da população. O acesso às condições sanitárias, um banheiro em casa, isso ainda é limitado para um grupo da população, ou seja, tem pessoas que ainda não podem usufruir desse tipo de benefício em casa. Essas são as políticas que a gente deve direcionar quando estamos tratando de melhoria de qualidade de vida e análise de pobreza multidimensional. E onde está localizada essa pobreza aqui no estado da Bahia? Chama a atenção de que a pobreza ela é muito maior nos pequenos municípios do que nos municípios de maior porte. Os pequenos municípios, eles apresentavam índices de pobreza em 2010, que eram superiores em até 50% o valor apresentado pelos municípios maiores. Ou seja, a pobreza no estado da Bahia, ela está presente nas grandes cidades, mas ela também é um fenômeno bastante representativo nos pequenos municípios, que são aqueles municípios que possuem até 20 mil habitantes. Essa situação não muda para os municípios que possuem até 50 mil habitantes. Então ainda há muito trabalho a fazer em termos de política pública com relação à pobreza multidimensional nos municípios da Bahia. A importância da pobreza, de se analisar a pobreza sob a perspectiva multidimensional nas políticas públicas, a gente já destacou aqui. Mas o importante é que essa perspectiva de análise, ela exige a ampliação das políticas públicas, em especial das políticas sociais. E por que é importante entender sobre isso, Fernanda, sobre pobreza multidimensional? Quando nós adotamos essa perspectiva de análise, de entender a pobreza para além do critério da renda, nós atuamos em defesa das políticas sociais, porque entendemos que esse tipo de política, ela beneficia aquelas pessoas que estão mais vulneráveis, aquelas pessoas que estão necessitando de um apoio maior por parte do Estado, do poder público. Não dá para a gente querer reduzir a pobreza ou achar que é capaz de reduzir a pobreza fazendo propostas de políticas que restringem a inclusão de pessoas no grupo de beneficiários. Como seria o ideal? Nós temos que trabalhar na perspectiva de que deve haver uma ampliação das políticas sociais e ampliação dos beneficiários dessas políticas, porque sem essa ampliação no acesso a essas políticas, nós não conseguiremos reverter a situação grave que o nosso país enfrenta em termos de pobreza e que a pandemia só veio acirrar
mais ainda esta situação ao deixar uma parcela da população sem emprego pelas condições da própria pandemia, com um nível de renda mais baixo e sofrendo os impactos da alta do nível de preços. Um abraço a todos. Obrigada, Fernanda.